Nós vamos adiante para conversar com o Armin Heidari, que é iraniano, vive em Porto Alegre. Como tem acompanhado a situação, se é que é possível, já que tem corte de telecomunicações de maneira geral lá no Irã. Tem família por lá. Armin, bom dia. Alô? Tá me ouvindo? Agora estamos te ouvindo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Conosco tudo bem. Queremos saber qual é a tua sensação de acompanhar de longe. Vive desde quando aqui no Brasil, Armin? Eu vivo aqui faz 14 anos. E tem conseguido contato com os teus familiares lá no Irã? Cara, interessante. Hoje, antes de falar com Kiane, eu consegui falar com meus pais. Mas como? É interessante, mas é muito triste. Eu liguei, achei um cara, um afegão, um cidadão de Afeganistão, que é um país vizinho, né? Uhum. Paguei para ele, ele conseguiu ligar para meu pai, deixou o celular no fone ao vivo, voz ao vivo, e eu consegui falar com eles por 30 segundos. E o que ele lhe disse nesses 30 segundos? Nada para me preocupar. Ele disse que todo mundo está bem, familiares, parentes, tudo estão bem, não se preocupe, e isso vai passar. Armin, por que você veio para cá há 14 anos? Tio da minha esposa mora aqui no Brasil faz 50 anos, quase. E ele convidou a gente para a gente trabalhar com ele numa empresa de importação e exportação que ele tem. E a gente começou com ele e continuamos aqui. Agora temos o próprio negócio, né? E antes desse episódio que acontece desde o fim do ano passado, como era a vida dos teus familiares no Irã e tua comunicação com eles? Conseguia conversar? O que eles te contavam? Eles tinham internet, tudo certinho. A gente conversava pelo WhatsApp, pelas redes sociais, ligava, tudo certinho. Mas por que começou essas manifestações? Principalmente por motivos econômicos. Começou lá na região dos empresários do Teherã capital, que a gente chama eles de bazar, né? Começaram lá, porque a moeda está desvalorizada muito, tudo está caro, eles não conseguem vender nada. Você vende uma coisa hoje, amanhã quer comprar, tem que comprar o mais caro que você vendeu. Então, eles começaram essas manifestações contra essas coisas econômicas. Depois disso, o povo junto com eles, porque tu sabe, esse negócio de ditadores, os ayatollahs, começou faz 47 anos lá no Irã. E ninguém mais está aguentando isso. O povo começou a juntar com eles, depois, eu acho que foi na quinta-feira passada, o Reza Pahlavi, o herdeiro do rei do Irã, que mora agora nos Estados Unidos, e todo o povo iraniano quer que ele volte. Ele deu uma carta pedindo para o povo ajudar os empresários a combater o governo. E começou milhões de pessoas indo para ruas. Chegou num ponto que o governo, foi quinta-feira de noite, cortou tudo a internet e começou a matar. E vou te dizer uma coisa, todas as notícias que eu estou dando aqui, não é meu pensamento, não é meus palpites, eu tenho fontes. Se quiser, eu tenho áudios, vídeos, link da notícia, se quiser eu posso mandar para vocês. Uhum. É possível derrubar esse governo, fazer o Irã ser diferente depois de quase 5 décadas? A população acredita mesmo nisso? Ou vai acabar com mais um episódio de muitas mortes e nada vai mudar? Pessoas acreditam muito. Pessoas, eu te falei, são milhões nas ruas. Hoje em dia, eles mataram quase todo mundo no Brasil, nas mídias. Eu estou ouvindo, estou falando, estou dando um número de 2.000 nos mortos. Mas eu tenho fontes principais, CBS dos Estados Unidos. É mais de 12.000 mortos até agora. Mais de 12.
Esse número, de fato, como não tem imprensa livre, como não tem acesso de jornalistas estrangeiros lá, a gente fica sem essas informações. A informação sobre 12 mil mortos, o senhor disse que é fonte dos Estados Unidos. Que fonte é essa? Mídia CBS. Qual é o sentimento? Claro, falou só 30 segundos com teus pais, mas eles foram para a rua, eles protestaram. O que eles esperam agora? Cara, eles esperam que todo mundo se resolve, eles esperam que o governo que ninguém quer se rende e deixe a população em paz. É muito sufocante. Eu sempre falo com meus vizinhos, com meus amigos aqui no Brasil, cara, o Brasil tem uma joia. Liberdade e democracia. Você não sabe o que isso significa até não ter. Sim. A gente que viveu num regime fechado, tipo o Irã, que está ficando muito pior que a Coreia do Norte, está ficando muito pior que a Síria, a gente sabe o que isso significa. Eu posso falar até amanhã para vocês. Eu acredito que não vão entender qual é o sentimento, qual é a situação que a gente vive lá. Mas para mim... Como é que é essa sensação, né? Porque tu falavas, respondeu a pergunta da minha colega Andressa, Armin, falando que conseguia se comunicar normalmente com a tua família, né? Até essa situação que restringiu a comunicação. Sim. Mas vocês tinham esse receio sobre o que falar, sobre o que se manifestar? Como é viver neste regime desta forma? Não, agora, hoje em dia, antigamente sim, pessoas tinham medo. Mas hoje em dia, cara... O povo, para mim, eu estou fora de lá. A última vez que eu viajei para o Irã foi em 2016. Desde então, eu não sei como é que está dentro. Só as notícias e falando com parentes, né? Mas pessoas, o povo iraniano agora são muito bravos, são muito corajosos. Eles não têm nada a perder. Eles sabem que estou indo nas ruas e o ditador Ayatollah Khamenei vai matar eles, mas eles estão indo. Porque viver não é melhor que morrer lá. Eu falei com meus pais, foi 30 segundos. Cara, eles estavam agora se segurando para não chorar e eu também. Só eu queria ter notícias, eles estão vivos, meu irmão de 30 e pouco anos, meu sobrinho de 13 anos, eu só queria saber se eles estão vivos, só isso. Assim que eu tive essas notícias, me acalmei muito. Mas não sei como é que é explicar, parece que o Irã agora é uma prisão de teto aberto. Ninguém tem notícias de lá e tudo que a gente está falando, todos os vídeos, eu mandei um vídeo para a Kiane, eu não sei se vocês assistiram lá, não. É triste ver esses corpos. E todas essas notícias, vídeos e as fotos, tudo que estão vindo, porque tem algumas pessoas lá que estão usando a internet do Starlink, né? Do Elon Musk. E o governo não conseguiu derrubar isso. Então, todas as notícias que estão saindo lá é pela internet do Starlink. O senhor falou que a gente aqui não tem ideia, e não tem mesmo. A gente ouve falar sobre o Irã, o que é real, execuções em praça pública, mulheres com menos direitos, como é a vida normal no Irã, se o senhor puder nos contar até essa visão que o senhor teve de 2016 indo lá. Antes disso, eu não sei se você sabe ou não, em 2022 começou uma manifestação grande contra a mulher que eles mataram porque não estava usando roupa adequada. Isso. Começou uma manifestação grande, eles começaram a matar de novo, mas desde então mudou bastante no Irã. O povo, né, a população, mudaram bastante. Agora eles vão usar o que querem usar, as mulheres vão vestir o que querem vestir. O governo pega eles, manda na prisão, mata, mas o povo está aguentando. Eu acredito, não sei, essa aqui agora, as situações que a gente está vivendo vai ser o fim. Não vai ter nada, porque o povo já sabe, se eles conseguiram derrubar as manifestações,
acalmar a situação, vai ser o fim para o povo do Irã. Porque a partir de hoje, começou a primeira execução na praça pública. Com o uso da forca, né? Isso, enforcamento. E eles têm milhares de pessoas na prisão, na fila para isso. Deixa eu te falar uma conta. Meu amigo estava lá, me mandou uma mensagem pela Starlink. Ele disse que quando você lá pegar o corpo do teu parente, do teu filho, da tua filha, eles vão te dar 3 nomes. 3 nomes diferentes, aleatórios. Você tem que escolher um desses nomes e eles vão dizer que essa pessoa que você escolheu matou teu filho. E quem é essa pessoa? É a pessoa que está no prisão. E eles vão enforcar. Entendi. E tu tens, Armin, vontade de um dia voltar a morar no Irã? Se mudar o regime, sim, com certeza. Ninguém gosta de ficar fora do seu país. Eu, com certeza, se ficar tudo certinho, te mudar o regime, se o pessoal conseguir derrubar, eu vou voltar, com certeza. E se não cair o regime, tu queres trazer tua família? É possível fazer isso? Trazer aqui? Isso. Eles não querem. Eles querem ficar lá resistindo. Entendo. Agora virou uma coisa, como é que eu vou te chamar? É uma resistência. O povo não quer deixar seu país. Eles querem... Porque 50 anos atrás, no regime do Shah, do rei, o Irã era um país muito avançado. O Irã, se tivesse continuado esse regime até agora, na Ásia, em vez de Japão e Coreia do Sul, era o Irã. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 43. Ou seja, o senhor não conheceu, o que o senhor sabe desse período é o que o senhor ouviu dos seus familiares, porque o senhor já viveu, já nasceu nesse regime, como talvez a maioria dos iranianos não tenha conhecido outro regime que não seja esse regime dos ayatolás, né? Exatamente. Eu nasci na época da guerra contra o Iraque. Suas lembranças são todas já desse período sombrio aí de precisar sair. A sua saída foi tranquila? É possível ir e vir? Sim, até 2016, sim. Tava tranquilo. Que é a última vez que eu fui lá visitar os parentes. Mas hoje em dia não sei. Essa aqui eu não tenho fonte, essa aqui eu não consigo confirmar para vocês. Mas eu ouvi dos outros iranianos, que os iranianos que estão voltando para o Irã agora, aqueles que principalmente têm dupla nacionalidade, né? Tem cidadania de outro país. Eles pegam essas pessoas, vão ficar no prisão para, fazer uma troca, reféns. Nós agradecemos Armin Heidari, que é iraniano, vive aqui em Porto Alegre. Esperamos que tenha notícias melhores lá dos teus familiares, teus pais, teu irmão, teu sobrinho, que estão por lá e com quem tu conseguiu falar 30 segundos. Tomara que venham boas notícias aí nos próximos dias. Eu que agradeço, muito obrigado para dar essa oportunidade para eu poder falar na voz dos iranianos, porque a maioria das pessoas que estão falando aqui com a imprensa, principalmente em São Paulo, são as pessoas que o governo do Irã mandou. A gente tem essa dificuldade e essa curiosidade também de entender como é a vida no Irã. Exatamente, eles não vão falar nada disso. Eu vi uma notícia numa das imprensas que o cara estava preocupado para a filha que não consegue aprender o Alcorão online. Uhum. Eles são mercenários do governo do Irã, não são povos de verdade. A gente lhe agradece por ter trazido essa visão e depoimento aqui sobre o Irã. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, para vocês também, obrigado. Armin Heidari, iraniano, que vive há 14 anos aqui em Porto Alegre. Tem uma curiosidade gigante, né, sobre como vive esse povo e como tem coragem de ir para a rua agora sabendo que vai
muito provavelmente ser capturado, e tem as informações, algumas das que conseguem sair da bolha lá do Irã, né, por viver numa ditadura, por não ter liberdade de expressão, por ter tido toda a comunicação cortada desde o dia 28 de dezembro, quando começaram esses conflitos, acontece isso que ele falou, de escolher o nome ali de quem teria matado o filho para colocar na lista da forca, não devolver corpos aos familiares, esconder as informações das pessoas, as pessoas simplesmente sumirem e a família sequer saber para onde foi o corpo, para onde foi levado. É uma coragem absurda, né? Sair para as ruas para protestar contra um regime desse que já tem quase 5 décadas. Eu sou do tempo, né, de quando eles caíram. O regime do Shah era, na época, muito contestado internamente, inclusive pelas acusações de corrupção. E foi isso que derrubou o regime do Shah. Só que, em vez de vir um governo honesto, um governo democrático, veio essa teocracia dos ayatolás, que restringiu completamente as liberdades. E se tem coisa que dá agonia na gente, que é jornalista, é tu não ter acesso às informações. E no Irã não se tem acesso às informações, então elas chegam todas truncadas. Ninguém tem ideia desse número de mortos. Está se falando em 2.500 por organizações de direitos humanos. Que também não conseguem chegar aos locais. Também não conseguem. Também recebem, assim, uma informação picadinha daqui, outra dali. Aí ele fala em 12 mil, até me choquei com o número, perguntei qual era a fonte, ele disse que isso saiu na CBS nos Estados Unidos. Mas não é confirmado também, então não se sabe. E nós estamos tateando em relação ao Irã, porque é um país completamente desconhecido. É mais fácil para a gente falar da Venezuela, que fica aqui do nosso lado, e que muitos, eu não conheço a Venezuela, mas muitas pessoas aqui viveram, a gente lê sobre pessoas que visitaram a Venezuela em diferentes tempos, a literatura da região mostra isso. Agora, do Irã a gente sabe muito pouco, então é preciso sim diversificar essas fontes, e nós ainda vamos ouvir pessoas que estudam o Irã. Eu 2 pontos de destaque que eu achei na entrevista do Armin. Um deles é quando ele fala que parece uma prisão a céu aberto, né? E né? Se as pessoas não podem sair. E viver não é melhor do que morrer no Irã. Essa frase, olha... E a resistência da família dele também, né? Querer ficar por resistência, mas também o impacto que vai ter na população com este enforcamento que está previsto, né? E na população, nas relações internacionais, o Trump já dizendo que a ajuda está chegando, que vai dar liberdade. Aí vem o Trump dizendo que vai dar liberdade quando os seus agentes de imigração quebram janela de carro, matam pessoas, arrancam pessoas do convívio familiar para tirar do país. Que liberdade ele vai dar? Que tipo de opção ele vai dar para os iranianos? Isso eu fico me perguntando aqui, me questionando, porque o discurso é uma coisa e a prática tem sido outra bem diferente, né?